Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho define a Igreja. É a comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus, caminho de obediência ao Pai e o dom da vida aos irmãos. Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se homens novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus, a família do Pai, do Filho e do Espírito. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Primeira Carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra
Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Na passagem do Evangelho, lemos um trecho de João, situado entre os discursos de despedida de Jesus, que continua a explicar o sentido de sua partida, agora em palavras confortadoras. Como o povo de Israel teve fé no Senhor e também em Moisés, assim Jesus convida seus discípulos a crer nele. Esse início da passagem assemelha-se à despedida de Moisés, que manda o povo ter coragem para entrar na terra prometida. A iminente morte de Jesus é, em certo sentido, preparação para entrar em uma nova terra prometida. Naquele tempo, Deus andava à frente para preparar um lugar para o povo. Doravante, na narrativa joanina, Jesus assume a tarefa de conduzir os discípulos para a casa de seu Pai, onde há muitas moradas. Quando o lugar estiver preparado para os discípulos, Jesus voltará e os levará consigo. Assim, eles estarão no mesmo lugar onde Jesus estará. É comum no Evangelho de João os interlocutores de Jesus não compreenderem o que ele quer comunicar. Acontece também com Tomé. Jesus fala de um caminho e Tomé não entende. O caminho, assim como a verdade e a vida, era o próprio Jesus. Os que acompanhavam Jesus poderiam ter confiança para o caminho que os aguardava. Caminho para as Escrituras significa prática de vida. No Deuteronômio, o caminho geográfico para a terra prometida é símbolo do itinerário da vida.
Em João, o caminho é Jesus. O que ele mostra é a prática que nos conduz à vida, o dom de Deus por excelência, que é Jesus mesmo. E ele é também a verdade, Deus que se manifesta e é fiel. Em seguida, Jesus fala do conhecimento, ter experiência dele e do Pai. Quem o conhece, conhece o Pai. Anteriormente, aos incrédulos, Jesus disse que, se o conhecessem, conheceriam o Pai, mas não conheceram nem Jesus nem o Pai. Agora, para os que Jesus chama de filhinhos e depois amigos, o caso é diferente. Eles conhecem Jesus e por isso também o Pai. No entanto, Felipe não compreendeu bem o ensinamento de Jesus. Ele pede para ver o Pai, como, por exemplo, queriam Moisés e o salmista. Jesus ensina a respeito da sua identidade com o Pai. Quem o vê, vê o Pai que o enviou. Para saber como Deus é, basta olhar a humanidade de Jesus, especialmente na prova do seu amor até o fim, pois Deus é amor e se dá a conhecer em Jesus, que oferta sua vida por nós. Por isso, os verbos estão no tempo narrativo, porque não se trata da visão beatífica temporal, mas da vista histórica do encarnado e glorificado na cruz. Jesus continua a ensinar os discípulos, pois parecia não entender suficientemente. Jesus fala da sua origem divina e confirma, com suas obras, que o que ele faz é o agir de Deus, mesmo por seu intermédio. Quem acredita que a prática de Jesus é a atuação de Deus, participará desse mesmo agir e fará até obras que excedem quantitativamente aquilo que Jesus, na sua limitação histórica, realizou. Agora ele volta ao Pai. Oremos. Pai, nós te bendizemos por Jesus, teu Filho, porque ele é para nós o caminho, a verdade e a vida. Nele descobrimos o teu rosto. Nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, faz-nos reconhecer e habitar na tua presença. Que Jesus, a tua palavra viva, habite em nós e suscite obras de salvação. Que ele nos conduza para ti. Meu Deus, eu creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.